Olá pessoal, tudo bem novamente? Vamos tentar dar início à nossa live de hoje com a Paula Vergueiro. Acho que a gente teve uns problemas técnicos ali com a entrada dela, vamos tentar de novo. Também queria agradecer a paciência de vocês, né? Hoje em dia, com tanto conteúdo online, ter pessoas dispostas a assistir. Oi, tudo bem, Amanda? Eu vi ali que a galera mandou uma mensagem no grupo, ainda não tive tempo de responder, tá? Hoje foi super corrido. Paulinha Vergueiro, onde está você? Esperando as pessoas entrarem. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Igor. Tô aguardando aqui a nossa palestrante. Acho que ela teve um problema com o telefone. Sejam todos bem-vindos. Olá, Adriane, tudo bem? Boa noite, Noah. Já te convidei, Paula. Eita, eu já mandei. Tenta você. Acho que tem assim, pedir para participar, aparece na tela assim. Tenta clicar você. Paula, você me segue no Instagram porque eu acho que dá problema assim quando a pessoa não segue a pessoa. Deixa eu ver, acho que agora foi. Ah, é verdade, Paula. Só funciona só funciona no celular. Agora foi. Eu tava no celular, a câmera do celular que eu acho que não estava habilitada. Que você tem que dar as permissões, né? Entendi. Mas bem, Desculpa, gente. tranquilo, tranquilo, acontece. Já aconteceu das nossas lives de cair no meio, de eu estar rouca, enfim. Teve uma época também que uma notificação que ele avisava quando eu passava de meia hora no Instagram, pra, né, se deixar a gente fica. E aí ele dava isso no meio da live. Aí eu tive que desativar, enfim, era com a Letícia Provedel até. Daí caiu a live, enfim, nossa, deu um monte de problemas. Mas bem, bem-vinda, boa noite a todos e todas, né? Para mais um episódio do nosso Mulheres na Propriedade Intelectual, trazendo aqui a Paula Vergueiro, né, advogada do Rio de Janeiro. Nos conhecemos já há algum tempo. Acho que foi até naquele evento do Rio to See, né, ou na comissão da OAB de entretenimento que a gente se conheceu. Enfim, super bem-vindas. Quiser fazer suas considerações iniciais aí.
Quero te agradecer, Ana, te agradecer, primeiro agradecer o convite, mas também agradecer, né, a oportunidade e esse projeto tão maravilhoso, né? Mulheres na propriedade intelectual, acho que é muito oportuno. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um Uhum. programa, um projeto, né, com esse tema dentro da nossa área de atuação. Acho que, né, a advocacia feminina ela é uma construção coletiva. Quando a gente está falando da propriedade intelectual, né, tem algumas particularidades, mas a advocacia feminina como um todo é um tema que merece sempre ser discutido. E aí eu acho que cada uma de nós, e conjuntamente nas nossas áreas de atuação, né, precisamos falar cada vez mais sobre isso. Então, quero te parabenizar e agradecer pelo projeto e pelo convite. Que show. E você está falando do Rio? Estou falando de casa, na verdade. Aqui não Onde que... chove, mas está super abafado, estou esperando uma chuvinha. Acho que vai chegar. Aqui chegou já uma chuva hoje para dar uma refrescada. Onde que você mora aí no Rio? Qual bairro? E Laranjeiras. Ah, eu morei aí já também, um ano, em É? Laranjeiras. É, Legal, 2000, 2016. legal. Mas, Paula, vamos então, deixa eu te apresentar aqui para os nossos telespectadores, né? A Paula Vergueiro é advogada, graduada e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Pós-graduada em Direito do Entretenimento também pela UERJ. Advogada atuante na área de cultura, mídia e entretenimento, através de prestação de consultoria relativa à proteção de direitos autorais no Brasil e no exterior. Presidente da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB do Rio. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. Membro da Comissão Permanente para Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva, vamos falar sobre isso, né? Da Secretaria Especial de Cultura, criada pela Lei 12.853 de 2013. E membro também do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Bem-vinda, Paula. E a gente começa já essa rodada de perguntas, né? Fica meio que um bate-papo assim, de frente com a Ana Paula, quase. Quando você entrou na área jurídica, né? Quando você decidiu fazer a sua faculdade nessa área, qual foi a maior mentira que te contaram na época, né? Qual foi assim aquela verdade nua e crua que você se deparou que te marcou? A maior mentira lá atrás, né, quando eu comecei. Eu acho que é essa coisa, né, daquela, né, visão tradicional que a gente tem, que é passada para a gente, de que o direito é uma das profissões estáveis. Hum. Junto à medicina e junto à economia, talvez, né? É uma das Engenharia. profissões. Engenharia, desculpa, é uma profissão estável. Olha, você vê, né? Como é a mente. Antes de fazer direito, eu fiz um ano de engenharia e eu esqueci justamente da engenharia. Mas, assim, eu fiz um ano de engenharia e Olha, fui para qual? o direito. Eu acho que eu entrei para a PUC, na verdade eram todas juntas, né? O ciclo básico da PUC era tudo junto, e então eu Uhum. estava desistindo no primeiro ano, né, no ciclo básico. Possivelmente, acho que faria alguma coisa ali, né? Eu gostava de física, a matéria que eu mais gostava, e eu Que achei, legal. né, que pudesse ser. E entrei para a faculdade, mas eu não me adaptei ao ambiente da faculdade. E aí, né, e fiquei naquela coisa de e tá vendo por conta de, então escolhe outra profissão estável, uma família de engenheiros, meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, fui fazer engenharia e depois, na hora de escolher a outra, acabei optando por direito, eu acho que por conta disso, né? Escolhe uma profissão que você vai ter uma estabilidade. E foi isso, né? E não é, né? Assim, eu acho que a nossa profissão, como qualquer outra profissão liberal, falando que foi uma mentira, né? Porque, como qualquer outra profissão liberal, né, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos, a gente tem
Então, eu acho que não é uma verdade absoluta, né? A escolha é... Olha, gente, eu acabei de ver aqui minha prima entrando, Ana Flávia Azeredo, outra engenheira também. Bem-vinda, Ana. E aí também estou falando justamente aí do meu passado de estudante de engenharia. Mas eu acho que foi bem dentro desse contexto de que vai para a engenharia, vai para o direito, porque são carreiras estáveis. Entendi. E aí, quando você entrou, você pensou em fazer concurso logo em seguida, ou já de cara você se identificou com a advocacia? Como é que foi? Os primeiros estágios ali? Eu entrei para uma faculdade, né, para a universidade que era a UERJ, uma faculdade de Direito da UERJ. É uma faculdade que leva quase todo mundo a fazer concurso. Eu acho que da minha turma mesmo, eu sou uma das poucas advogadas. Quase todas hoje são promotores, promotoras, juízes, juízas. Eu escolhi a advocacia desde o primeiro momento. Acho que eu nunca tive vontade de fazer um concurso. E a área que eu mais assim, tive identidade desde o início era, na época, você vê como eu estou velha, hein, Ana? Era o direito comercial. Aham, aham. Então, que é o direito empresarial de hoje. E eu gostava Sim. muito de direito comercial e todos os meus estágios começaram, né, por aí. Eu trabalhei o tempo inteiro dentro dessa área de societário, né, tudo ligado ao direito comercial. O primeiro estágio que eu tive foi uma oportunidade dada por um professor, à época, professor Teófilo de Azeredo Santos. Além de gostar de comercial, eu gostava de direito bancário, direito financeiro, direito bancário. Ele me deu a oportunidade de fazer um estágio. Logo dali eu segui para um outro escritório, onde eu comecei a fazer direito societário e assim segui um bom tempo da minha carreira. Nossa, então uma área assim financeiro bem distante assim, pelo menos, né, parece bem distante da realidade do entretenimento, né? Acho que você acha? Assim, e como que você acabou se encaminhando para a área de entretenimento, começando com a área comercial e societária? É, acho que assim, né, eu gostava, né, de números, né, acho que teve essa coisa de... E aí eu achei que eu gostava muito mesmo da matéria, né, da teoria de direito empresarial. Eu acho que aconteceu isso e, claro, né, para trabalhar com direito empresarial, você não é como na minha atuação hoje, que é um pouco mais, vamos dizer assim, solitária, né? Eu fui de dois grandes escritórios, dois escritórios de aquele, né, full legal assistance, que você, né, tem todas as áreas do direito. Então, eu primeiro de um e depois fui para outro escritório e trabalhava com direito empresarial. E a passagem para o entretenimento aconteceu assim muito naturalmente, Ana. Um belo dia me vi... Bom, é claro que eu sempre gostei também muito de cultura, né? Eu acho que a gente que trabalha no entretenimento tem uma sorte, porque a gente trabalha com bens, né, que nos interessam, né? Dificilmente você vai ver um advogado da área cultural, da área de entretenimento, que não tem um interesse pelo tema, né? Muito mais fácil, né, trabalhar para a gente, né, com o direito do entretenimento, do que, de repente, sei lá, né, até com produtos financeiros, com cimento, com outros, né, com infraestrutura, né, são coisas que a gente tem um interesse natural. Eu, pelo menos, tinha, né. Bom, aí também tem outro lado, né, que eu também fazia muito curso de teatro, veja só, né. Então, Sabia que tinha uma veia artística aí claro escondida. que né? Assim, como todo mundo, né? Você vê a quantidade, Ana, você vive no meio de advogadas e advogados, né? Que tocam instrumentos, que escrevem poesia, né? Que escrevem poema, que, né? É uma coisa assim, que já atuaram, né? É uma coisa que isso nos interessa naturalmente, né? A todos nós que Sim. trabalhamos. E, claro, né, eu vivia de alguma forma também, né, com amigas e amigos dessa área, e por conta disso eu tinha
alguns clientes, algumas clientes da área. E, de repente, no escritório, onde eu fazia societário, eu me vi com muitos clientes da área do entretenimento. E aí teve Uhum. toda uma questão, né, assim, de... E aí foi uma passagem mesmo. Eu fiz uma passagem, aconteceu naturalmente, mas ao mesmo tempo ali eu fiz uma escolha, né? Inclusive de sair do escritório para poder me dedicar, porque ali eu não ia conseguir ter a atuação que eu tenho hoje. Por exemplo, né? Um escritório grande, você sabe que tem muita preocupação com o retorno, né, financeiro, com toda essa parte de resultado e a área do direito do entretenimento que eu fui levada, que eu escolhi, né, é uma área que não era interessante para o escritório. Né? Um escritório de direito empresarial está mais interessado, talvez, né, na indústria do entretenimento. E eu comecei a trabalhar muito com autoras e autores. E essa foi a parte, né, natural, né, assim, que depois me fez olha aí, Hugo, sócio até hoje, meu amigo, sócio até hoje desse escritório que eu estou falando. Um Ah, que beijo, show. Hugo. Bem-vindo, Hugo. E foi nesse contexto que eu acabei fazendo essa migração para o direito do entretenimento. Ah, que bacana. E, e qual foi, assim, o primeiro cliente que você pegou que pensou, nossa, eu realmente, assim, estou nessa, né, aquela... Às vezes a gente tem, assim, uns clientes alvos, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo, eu fico pensando assim, nossa, um dia que eu atender a Beyoncé, eu vou me sentir, assim, a advogada do entretenimento. Teve algum cliente, assim, que quando você, né, pegou, você, nossa, agora realmente eu tô no ápice, assim? Agora, de roteiro, acho que sim, né? Mas isso aconteceu mais recentemente, tá? Mas, assim, nessa época, e aí, ainda no escritório, né? Eu acho que quando eu, por exemplo, eu atendi um assunto dos Titãs, para mim foi uma coisa bacana, né? Depois, um Sim. cliente que eu tenho até hoje, também por ser da dança, e eu já dancei muito, a companhia Débora Colker. Ah, que Então, assim, são legal. pessoas Nossa, que a gente admira de alguma forma, né? Artisticamente. A sim, Débora, por exemplo, eu sou uma fã, né? Acho ela genial e tenho o grande sim. prazer de trabalhar com ela. Que E show. agora, mais recentemente, tem roteiristas que eu admiro bastante, né? Maria Camargo, Marcos Bernstein, toda essa história, né? Do audiovisual, algumas pessoas de novela, né? Eu sou uma noveleira também, tem várias. Você vê que eu amo um monte de coisa, muitas referências. Então, hoje eu tenho, assim, o prazer, eu acho, né? A satisfação de trabalhar com essas pessoas que eu admiro artisticamente e também como pessoas. Ah, que show, que legal. Nossa, Titãs realmente, né? Marco. Agora eles vão marcaram aí um retorno, né, com os membros originais. Não sei se você acompanhou. Vão fazer Pois um. é, vão fazer shows, né? Muito bacana. Aham, que legal. E quais eram as maiores dificuldades na época, Paulo? Talvez por ser mulher, ou talvez por ser uma área nova dentro do direito, assim. O que que você se lembra de ter sido muito difícil? Eu acho, assim, na minha trajetória, né, assim, na minha trajetória, é claro que ser mulher, eu acho que é sempre um componente que todas nós advogadas enfrentamos de dificuldade, né? Hoje, antes, eu achava que a nossa conversa ia girar muito em torno, né, da realidade feminina, né, na advocacia. Então, eu sempre, de vez em quando, eu vou lá e entro no site do Conselho Federal e queria ver, né, como é que a gente estava de proporção homens-mulheres. Né? Legal. E aí, a gente, hoje, peguei um dado super atualizado. Ó, em primeira Hoje, mão, galera, que a gente, né, quando só para as pessoas também se situarem, quando eu faço o convite para as entrevistadas, a gente abre uma pesquisa que a gente fez sobre os rankings de advocacia e de como é totalmente discrepante, né, essa diferença, né, com relação ao número de mulheres e homens. E aí a Paula agora veio trazer uma pesquisa que ela fez. Pode compartilhar com a gente.
Pois é, quando eu vi a sua apresentação, a discrepância justamente do número de advogadas inscritas hoje, né, na OAB, em todas as seccionais, e as que ocupam cargos de liderança, né, posições de destaque. Hoje, nós somos a maioria, desde de maio de 2021, as mulheres passaram, né, os homens em inscrições nas seccionais da OAB. Hoje nós somos 669.685 e os homens são 644.124. Todo dia, se vocês entrarem lá nesse quadro da advocacia, ele é atualizado diariamente. Então, Nossa, que legal. a gente vê, né, hoje somos a maioria em número de inscrição, não só de advogada, mas como de estagiária também, o que mostra uma tendência, né, para frente. Aí tem uns recortes muito interessantes, né, que eu acho que assim, somos a maioria absoluta numa faixa etária, num recorte etário até os 25 anos, depois diminuímos um pouco, mas continuamos maioria até os 40, quando então os homens começam a ser maioria. E eu comecei a perguntar, né, por que isso acontece, né? Imagino justamente que por conta das outras atividades que as mulheres sem desqualificar os homens que também, né, hoje participam da vida familiar, mas eu acho que nós mulheres ainda continuamos sobrecarregadas em muitas funções extraprofissionais. Então, eu acho que a explicação passa por aí. Mas, de todo modo, o que eu queria falar é assim, somos a maioria, né, quantitativa, mas em termos da ocupação, né, de qualidade desse mercado da advocacia, eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, Ana. Porque aí entram aqueles dados que você me passou hoje, né, sobre as mulheres em posição de destaque, as mulheres sócias em escritórios, as mulheres, né, em posição de chefia, em departamentos jurídicos. Eu acho que é aí que a gente precisa avançar. Se somos a maioria, por que, né, temos essa discrepância? E não é pequena, né? Acho que você botou ali um dado em termos de escritórios, sócios, e a gente está falando de 10%, né, das mulheres nesses cargos e 90%. Então, a gente está falando de uma proporção que passa de mais de 50% para 10% em cargos de liderança. E eu acho que é aí que a gente ainda precisa avançar, porque as mulheres, né, têm a mesma formação acadêmica, a mesma formação também de estagiário, porque a gente vê que as mulheres são a maioria, e por que a gente ainda não conseguiu chegar lá em termos de exposição? Exato, Paula. E uma das coisas que eu tenho observado, né, eu faço parte de outros grupos, assim, que fomentam essa questão de lideranças femininas, né, e eu estava até conversando, acho que a pessoa com quem eu estava conversando está nessa live assistindo, que a gente falou sobre ter mais espaços, né, a gente, por exemplo, justamente esse espaço que a gente está fomentando aqui, né, eu vejo você como uma liderança na área de direito do entretenimento feminino, né, e aí, ter essa troca, né? Ter essa troca, saber, nossa, como você fez para chegar lá, o que você tem para nos aconselhar, a gente que está começando, né? Então, eu acho que é um pouco isso também, aprender com as pessoas que já chegaram, né, num certo lugar de liderança, se aproximar, né? E justamente para poder pulverizar esse conhecimento para que outras tenham também acesso. Então, é um dos objetivos que a gente tem com essa live, né? Com essa série de lives. Legal. Por isso que eu achei genial, sabe? Quando eu falo, né, a advocacia feminina é uma construção coletiva e essa, né, uma iniciativa como a sua, eu acho que só nos fortalece.
E eu concordo Uhum. inteiramente com você. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu estava pensando, poxa, que dia agora, né? Eu pensei nisso, entrando aqui na live, eu pensei. Eu fiz 2 contatos profissionais com colegas hoje, as 2 mulheres. E que bacana a gente, né, a gente tratando, né, de temas, né, de nossos clientes, né, assim, tão vou citar o nome aqui, Andréa Francês e Berenice Sofietti, né, da música. Então, assim, Uhum. genial a gente ter, né, e o dia fluiu e a gente conseguindo, né, tratar dos assuntos. Eu acho que essa rede, né, da advocacia feminina só é benéfica para a gente. Sim, show, super concordo. E quer falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, né? A gente se conheceu principalmente por conta da questão da gestão coletiva do audiovisual, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso. Você e o Vitor super me auxiliaram, né? Porque vocês estão aí na linha de frente com relação à implementação e até uma educação do mercado nesse sentido, né? De valorização do trabalho aí dos roteiristas. Quer falar um pouquinho sobre como é que está o mercado hoje em dia? Até aposto que muita gente aqui que está assistindo a gente sequer sabe da existência, né? Você diz das Da associações, né? gestão Que você fala. coletiva de audiovisual, é. É, e também É, à frente da associação que você trabalha também. esse trabalho que a Ana fez, esse artigo, foi um artigo belíssimo, né? E ela apresentou brilhantemente lá no evento do professor Codaí. Marcos, no CODAIP. E eu, com os dados que eu tenho, né, da GEDAR, que é uma associação de gestão coletiva que representa os roteiristas do audiovisual no Brasil, e o Vitor Drummond, meu parceiro de luta, que representa a Interartes, que é a associação das atrizes, dos atores, né, dos artistas e intérpretes. Fornecemos alguns dados para a Ana, né, para a pesquisa da Ana, esse artigo que ela se referiu, e eu faço a assessoria jurídica da GEDAR e também da ABRA, né, que é a Associação Brasileira dos Autores Roteiristas. E a atuação, hoje são 2 associações que trabalham hermanadas, assim, são 2 associações que trabalham conjuntamente, né, pela valorização do trabalho do autor roteirista, e ganhou, né, esse trabalho que elas fazem conjuntamente, ganhou, eu acho que uma expressão maior nesse momento do audiovisual brasileiro, que é um momento, acredito agora, né, de mudança, né, a gente teve uma acomodação, quer dizer, a gente não teve ainda, né, mas a gente ainda está tentando acomodar a chegada das plataformas, que constituem a maior fonte de receita hoje do audiovisual, com esse desmonte dos incentivos, das políticas públicas do audiovisual nesses últimos 4 anos. As plataformas passaram a ser, né, os principais tomadores de serviço, né, de todos os artistas brasileiros, e muitas questões surgiram daí. Outro dia, num seminário, um advogado que todos nós admiramos demais, o Igor Valério, que eu vi que estava aqui no início, né? A gente fez um debate numa mesa organizada, num fórum de debates organizado pela Comissão de Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva, e a gente falava dessa acomodação, né? Principalmente desses contratos que chegam redigidos dentro do sistema de copyright, chegam para serem executados, celebrados e executados no Brasil, né? Claramente filiado ao direito de autor, né? de tradução francesa, de tradição francesa, de tradição da Europa continental. Então, esses ajustes a gente precisa fazer, e esse último momento, né, assim, dessa transição, que eu acho que agora a gente vai fazer, né, ele retrata isso, né, essa acomodação de que tipos de contratos vieram com as plataformas, como é que nós, advogadas e advogados, da parte dos autores, dos artistas, né,
reagimos a isso, e aí eu tenho, de fato, uma atuação institucional pela ABRA e pela GEDAR. Então, algumas notícias, né, muitas pessoas acho que acompanharam, né, uma medida, um pedido de mediação que a gente fez, a ABRA fez junto ao Ministério Público do Trabalho, para que as plataformas sejam chamadas a dialogar sobre cláusulas que a gente reputa abusivas, que a gente reputa contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro. A ZEDAR, numa luta um pouco mais, eu diria, embrionária, porque ela é uma associação de gestão coletiva que ainda não recolhe direitos autorais no Brasil, muito embora ela tenha recebido de alguns países que recolhem, a gente ainda não conseguiu fazer essa arrecadação no Brasil, porque enfim, porque a gente não tem a clareza legal e regulatória para começar essa cobrança. Então, eu acho que é sobre isso, né, que as duas associações, é nisso que as duas associações atuam, e esse é o meu papel institucional, e eu tenho, claro, a minha atuação individual junto aos autores roteiristas e também a outros artistas, né, no audiovisual brasileiro. E como a advocacia feminina, eu acho que a luta, por exemplo, da gestão, né, de direitos autorais é uma luta coletiva, a gente está indo, né, aos poucos, criando camadas para que daqui a pouco o Brasil também entre, né, nessa lista de países onde os autores, os diretores e os artistas intérpretes também recebam pela exibição e reexibição das suas obras, né? É isso, só para também situar, né? Algumas pessoas não são da área e estão assistindo a gente. Existe uma movimentação de mercado para recolhimento de royalties, digamos assim, né? Por exibição das obras audiovisuais. Assim como a gente tem na música a figura do ECAD, né? Não só no Brasil, mas em outros países que saem recolhendo por execução pública das músicas, né? O mercado tem se estruturado para que tenha esse tipo de remuneração, né? Para o setor audiovisual, né? Tendo em vista que, tanto na música quanto no setor audiovisual, a gente não vê mais as cópias físicas, né? Agora, com o streaming, internet, tudo se potencializou, né? Em relação de números de visualizações, né? E a gente vê as plataformas aí se consolidando, né? Netflix, enfim, várias plataformas que a gente já tem no mercado. E a gente vê aí um desequilíbrio, né, entre essas plataformas e os produtores de conteúdo, né? Então, essa gestão coletiva do audiovisual vem para tentar reequilibrar, né, essa questão por conta do avanço da internet e da pulverização das obras, né? Então, só para também que até quem não é da área, até quem é da área, Paula, às vezes, nossa, gestão coletiva, até produtores audiovisuais, né, também nem sabem, assim, do que se trata, então é bom a gente só dar Ótimo, uma muito bom. esclarecida essa pessoa, nossa, mas o que elas estão falando, né? Então a gente tem aí, né, eu super apoio essa atuação da Paula e do Vitor, né, que tem fomentado essa questão de gestão coletiva do audiovisual, fiz esse artigo, justamente para ver como tem sido o panorama no mundo, né? Alguns países já estão bem avançados nesse sentido, e o Brasil aí está num cabo de guerra agora com né, como a Paula acabou de trazer para a gente, com as plataformas trazendo esses entendimentos com relação à legislação, principalmente americana, de copyright, né, que fomentam mais a divulgação das obras do que a proteção do autor, né? Só que aí é isso, já vem uma plataforma que já tem um poder, já tem um poder monetário, né, na cadeia do entretenimento, já assim, já né, monetariamente já é fortalecida e já está no final da cadeia. E ainda se valer de uma legislação estrangeira que super a beneficia. Já a gente tem a nossa legislação justamente para proteger os menos, né, os que estão mais desfavorecidos nessa esteira de produção aí do entretenimento, né, assim como o consumidor, assim como, né, o trabalhador, né, a gente sabe que a legislação de direitos autorais no Brasil leva em consideração esse desequilíbrio, né, então as plataformas já chegam com um poder, assim, hegemônico e ainda assim se valem da legislação que beneficia, então fica
duplamente potencializado aí os problemas, né? Então, super assim, temos que super valorizar profissionais como a Paula, que estão aí pelos artistas e tal, estão, né, cortando o mato. Queria super te parabenizar pela coragem. Estamos Obrigada. juntas para o que precisar também. Obrigada. Você é uma apoiadora desde o início, né? Desde o início. Olha, gente, Viviana Nono fala muito interessante desde a Argentina, porque a Argentina, um beijo, Viviana. A Argentina é um dos países que tem esse recolhimento, né? Viu? A nossa associação irmã da Argentina é a Argentores, associação centenária, né? Uma associação que administra obra de autores roteiristas de rádio, de cinema, de televisão, de teatro, e é uma associação bastante interessante, que funciona muito bem há muitos anos, e de quem a gente já recebe, via acordo de reciprocidade, direitos de pagos na Argentina, né? Pela exibição de obras de autores brasileiros. Então, hoje a gente tem uma situação que a gente tem autores brasileiros que não recebem, né, pela exibição no Brasil, mas que recebem pela exibição em outros países. É verdade, super importante aí os produtores que estão nos assistindo, né? Ou se afiliarem às associações aqui brasileiras, ou então no exterior, né? Porque alguns países já estão recolhendo, ou seja, deve ter um retido aí que nem tem no ECAD também, que às vezes vai para um buraco negro. Mantenham seus cadastros atualizados, se afiliem às associações, para poder já receber, né? Porque não necessariamente porque no Brasil não esteja recolhendo, que não está tendo algum tipo de pagamento. Né? Exatamente. A Gedara acabou de receber da Argentina e já tinha recebido da Colômbia. A Redes, uma nova associação, uma associação mais recente da Colômbia, onde já tem uma lei de remuneração pública, de direito de remuneração, acabou também de enviar direitos para os autores brasileiros. Isso. Obrigada, Ana, por esse contexto. É porque é tanto o meu dia a dia, né, que às vezes a gente já sai falando como se todo mundo soubesse. Eu acho que eu gosto dessa comparação, dessa analogia com o ECAD, né, que é o que gera, né, assim, receita para muitos artistas, né, que são executados e que têm suas músicas, né, numa rede de distribuição imensa e merecem ser remunerados, né? E no audiovisual a gente está vendo exatamente essa situação que a Ana Paula colocou, né? As plataformas que exibem as obras, às vezes em mais de 150 países, fazem um único pagamento para autores roteiristas, para diretores, para atores, para atrizes. A gente, né, os artistas não participam, né, da cadeia de uma forma mais justa, mais equilibrada, com contratos de adesão, né, que são submetidos e postos à assinatura dos artistas. A gente não tem espaço de negociação nenhum. Então, por isso, a importância dessa atuação coletiva, né, como os músicos se organizaram, como os músicos estão organizados há décadas, né, os artistas do audiovisual estão aí travando essa batalha. Exato, sim. E Paula, mudando um pouquinho de assunto, voltando lá para Paulinha do começo de carreira, se você pudesse se encontrar com seu eu do passado, qual conselho você se daria? Aí fica de conselho também para as nossas jovens advogadas que nos assistem. Opa, essa é... eu acho que eu diria para eu não ser tão imediatista, sabe? Não querer ali o resultado, né? Que eu acho que eu já tinha isso na minha geração, né? Que não é a sua, depois veio mais uma, depois veio a sua, depois veio mais, né? E a gente veio perceber como a gente está separado em termos de geração, né? Mas
Eu acho que assim, eu acho que a gente, né, tem se tornado cada vez mais imediatista e na profissão, na nossa carreira, eu acho que isso é uma coisa que pode prejudicar, porque É às vezes a verdade. gente quer um resultado imediato, não vem, a gente fica frustrado, a gente deixa de investir em alguma coisa, né, que a gente realmente, onde está o nosso espírito, onde está a nossa alma, ou pelo resultado. Eu acho que eu teria, talvez, feito o que eu fiz há pouco tempo, porque essa causa, Ana, só sem querer voltar ao tema, mas já voltando, porque você vê que permeia o meu dia a dia, o meu Sim. pensamento, é alguma coisa assim, é uma atuação profissional, mas passa a ser também uma questão assim é uma missão, né? Eu hoje tomo, assim como o Vitor, né? O Vitor que você conhece muito bem, eu acho que o Vitor é uma inspiração para mim, como ele fez isso, né? A causa da vida dele. E é uma questão de justiça. Então, eu acho que talvez eu tivesse feito, né, isso há mais tempo. Mas não é nenhum arrependimento também, não, sabe? Eu acho que a gente toma as decisões, claro, de acordo com aquele momento que a gente está vivendo, né? Então, hoje é fácil, né? Naquela época, eu não pude tomar essa decisão. Aham. E eu tenho observado assim as gerações mais, né? Eu também tenho advogados júniores, estagiários, essa coisa do imediatismo, né? De não. A nossa carreira é uma carreira a longo prazo, diferente às vezes de um bailarino, de um jogador de futebol que, né? Ou um artista mesmo que tem que fazer um monte de shows porque não sabe como é que vai ser amanhã, não sabe se, né? Vai deixar de fazer sucesso e tal. Eu acho que, né, pensar a longo prazo, que quanto mais experiência você tem, quanto mais você constrói sua reputação, vai assim, não, como diriam lá os seus pais, né, de essa carreira é uma carreira que tem segurança, mas não necessariamente que ela tem segurança logo de cara, né, assim, que você já vai estar empregado e tal, mas é uma coisa que você vai construindo e é ali que nem uma renda fixa, assim, né? Que vai pouquinho, pouquinho, mas está sempre avançando, assim. Também super concordo com você. Me vejo, às vezes, um pouco imediatista, mas também tento ter paciência com os processos, não querer tudo para ontem, né? Ou atolar, às vezes, a minha agenda de. Eu sou a rata de botar 1000, assim, metas e não conseguir cumprir com nem metade, assim, das tarefas. Mas fica aí de conselho para quem está nos assistindo, né? E quando alguém vai concorrer a uma vaga para trabalhar com você, geralmente que tipos de skills assim que você presta atenção, né? O que você costuma reparar num candidato? Antes de responder, eu vou mandar um beijo para Marisa Fica à Barros, vontade, fica à vontade. padrinha, minha mãe, que está aqui. Ah, Tô vendo, e eu quero fazer um registro, porque ela, casada com meu padrinho Ed Wilson, compositor, grande músico da Jovem Guarda, e que conhece bem essa realidade, né, assim, do ECAD, de poder ser remunerado pela sua música. A família até hoje recebe, né, assim, direitos arrecadados pela que execução de legal. músicas dele. Chuva de Prata, Aham. né, é uma delas que toca sempre Olha, antes. Então, assim, eu acho que é um belo exemplo. Queria mandar um beijo para ela. fica E aqui para sobre isso que você me perguntou, eu acho que eu vou falar uma coisa que assim, tem me tocado muito, né? Que é o tema de hoje, mas eu tenho procurado, né? Porque eu gosto de trabalhar com mulheres, com meninas, né? Assim, eu gosto muito de ter estagiárias meninas. E o que eu reparo, que eu tenho reparado, além de, né, assim, de uma formação, né, técnica bacana, que eu acho que é o que, né, a gente também busca numa pessoa que vai trabalhar com a gente, é essa capacidade de criar esses vínculos, de criar redes, você ter valorização do trabalho conjunto, né? Desse trabalho que se constrói aí, nunca isoladamente, essa troca, né? Pessoas que têm escuta, pessoas
né, que gostam de conversar, com pessoas que gostam da troca. Eu acho que eu tenho procurado trabalhar com pessoas, com mulheres, assim, com essas características. Uhum, que tenham essa questão de coletivo, assim, né? De De tentar trabalho em pensar rede, coisas né, de um juntas. trabalho isso, exatamente, de um trabalho né, que seja importante para o grupo, né? Que além Uhum, da atuação individual, né, que aí é a técnica, que seja importante para o grupo, que jogue com o time, né? uhum. Legal. Ó, fica a dica aí, pessoal. Então, acho que eu já seria uma candidata aquelas. Super seria meu sonho dourado. Legal, Paula. E quais os temas que você acha que vão ser quentes aí na área de entretenimento, né? A gente viu uma volta dos shows, assim, que, meu Deus, né? Show para tudo quanto é lá, nem eu tô dando conta nem dos contratos, nem de ir nos shows. E também esperamos que aí com a volta do governo Lula, a área de incentivo de audiovisual, né? Também, o que você acha? Quais são as promessas para 2023? Eu acho que as perspectivas são boas. A gente, claro, estava num buraco. Né? Há meses atrás, eu acho que a gente só tinha uma, né? A esperança é que ia passar, né? Um dia ia passar, a gente não sabia quando. Felizmente passou mais rápido. Eu acho que assim, os ventos, né, os bons ventos para a gente passam pela criação, né, pela reconstituição do Ministério da Cultura, acho que pela reconstrução da Ancine, né, especificamente no audiovisual, eu acho que a Ancine precisa, né, assim, retomar o papel importante que ela tem para a indústria audiovisual. E eu acho que o tema quente de 2023 vai ser a regulação do streaming, né? É o que todos nós esperamos, né? E aí eu acho que vai ficar, a grande questão vai ser, né, assim, que tipo de regulação vamos ter? Uma regulação, né, mais ampla, uma regulação mais pontual, né? E para mim, né, especialmente essa pauta da gestão coletiva do direito de remuneração, eu espero que também seja que entre, né, nessa discussão. Mas eu acho que a maior esperança para a gente sim, né, começar de novo um trabalho de reconstrução institucional, né, do Ministério, da agência. Essa questão dos shows que você colocou é muito importante, principalmente aí eu vou fazer o recorte do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro hoje Show. é um estado muito empobrecido, né, comparado aí com São Paulo. Então, você Sim. pode ver que a gente não tem os grandes shows, né, que vão a São Paulo. São Paulo, numa turnê, sempre entra, né, numa turnê internacional, entra até com mais de um dia. E aqui no Rio, quando vem a um dia, e as coisas estão muito difíceis. Então, eu espero também que, de alguma forma, a gente tenha mais estabilidade aqui no Rio para atrair de novo esses eventos culturais, né, que demandam maior investimento. Eu acho que o empobrecimento do Rio está dificultando, sabe, essa retomada. Essa retomada é mais difícil aqui no Rio, né? Sim, sim. Eu morei um ano aí e achei que o cenário, né, que a gente cresce e vem no Rio de Janeiro nas novelas, nos filmes, né? Então você vê e realmente assim é algo que é triste de ver, né? O Rio deu assim uma retraída nessa questão e realmente São Paulo tem despontado aí na área de produção de entretenimento no geral, né? Também espero, né? Uma cidade tão gostosa, né? Porque é uma das coisas que eu sinto falta, né? Eu sou de Floripa, não sei se você sabe, é essa questão de mais contato com a natureza, né? Que é muito trânsito, poluição, um ritmo de vida às vezes que é bem caótico, assim, até possibilitando que outros profissionais como eu, assim, a gente possa ir pro Rio de Janeiro, porque vir para São Paulo foi mais uma questão de, assim, tinha mais mercado, realmente tinha mais oportunidades para cá.
Legal. E um livro que você recomenda, né, que todos deveriam ler, pode ser da área ou não. Recomendações de leituras aí para 2023. Bom, vou falar um livro que não sei se todos deveriam ler, mas para mim foi muito importante. Assim, quando eu li, foi um livro quando eu perdi a minha avó, que era uma pessoa muito querida para mim. Chama Todos os Homens São Mortais, da Simone de Beauvoir. É um livro, não é ensaio, né? É um romance dela. E é muito bem construído, muito, assim, foi muito importante para mim porque fala, né, exatamente isso, todos os homens são mortais, né? Sem querer dar nenhum spoiler para quem tiver interesse, mas ele fala da imortalidade, né? Assim, como a imortalidade né, muita gente seria o grande sonho de muita gente, mas como é que isso né, como é que isso pode se transformar numa desgraça, né? E aí me fez, naquele momento, né, de perda de uma pessoa que para mim é uma referência, sempre foi muito importante, foi um alívio, né? E basicamente também porque eu gosto muito de romance e foi uma surpresa, porque eu nunca tinha, eu nunca tinha, né, a gente é acostumada a ver, né, a Simone de Beauvoir escrevendo ensaios, né, Simone de Beauvoir como uma ativista, uma filósofa, né, até da causa feminista, mas foi É. uma bela surpresa vê-la como romancista e é um super romance. Ah, que legal. Eu não conhecia também essa obra. Interessante, É, já fica todos de os homens dica. são mortais. Se Vou desse, eu até procurar. pegar, eu devo estar por aqui, assim, porque eu adoro. Que show. Que legal. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento, assim, tem uma frase que você usa como lema, assim? Pode ser de vida também, não precisa ser só profissional. Acho que tem a ver com aquilo que eu falei do que eu falaria, né, para Paulinha lá atrás, né? É uma fase o caminhar se faz andando, ou o caminhar se faz caminhando, que é do Antônio Machado, poeta espanhol. Meu marido, Lisandro, argentino, e que morou um tempo na Espanha agora, e o Victor Drummond gostam muito dele, e a gente já teve conversas sobre ele, e essa frase eu acho que me pega, né? Porque é sobre isso, assim, de ter uma, né, não é um ponto de partida, não é o ponto de chegada, mas é tudo que a gente vai agregando, né? A caminhada que se faz, o caminho que vai se abrindo, né? Então é caminhante, não tem um caminho. O caminhar, né? O caminho se faz ao caminhar. Eu acho isso, pelo menos para mim, é uma frase que tem sentido, que faz sentido. E também não ficar com aquela ânsia de chegar, né? Estar caminhando já é um avanço, né? Pensar nesse sentido também. É Se isso. hace camino al andar, ó, a sua colega falando. Viviana Nono, olha que maravilha, gente, é bom ter uma pessoa, olha, uma erudita. Né? Obrigada, Vivi. Graças, Vivi. Bem, e também estamos chegando ao final da nossa live. Queria saber uma mulher que te inspira. Não precisa ser só uma, pode ser mais de uma, né? Mas referências femininas que você teve aí ao longo da sua vida. Eu vou falar de uma mulher também sobre o tema, né, da conversa sobre hoje, né? Lembrando aí todas as mulheres que abriram caminho para nós advogadas, eu acho que elas são uma inspiração. E acho que tem especialmente uma que é engraçado, né, a gente escuta a primeira advogada brasileira, a gente considera a Mirtes, né, Campos, que foi a primeira, sim, a ter uma inscrição, não na OAB, porque não existia na época, mas no IAB, que era um antecessor da OAB, mas uma história muito tocante para mim, é a história de uma mulher negra, escravizada, Esperança Garcia, que recebeu o título, né, que foi reconhecida
há alguns anos atrás, já tem algumas décadas talvez, como a primeira advogada brasileira, porque ela escreveu em 1770 uma petição, uma carta, né? Escravizada, ela escreveu uma carta agora me falta, não sei se é o governador, que se fala da capitania à época, descrevendo e pedindo providências contra a situação em que viviam ela, mulher escravizada, e as companheiras dela, e os filhos dessas mulheres. Então, assim, eu acho que isso é o sentido da advocacia. Então, assim, uma mulher que tem que nos inspirar todos os dias. Uma advogada que, mesmo sem a época, claro, porque era escravizada, não tinha, né, o direito nem de ir à escola, uma mulher que dá voz às necessidades, né, de outros, né, advocarem, né, o sentido da advocacia, né, é vocalizar esse direito de outros, né, que não podem falar. E como é que isso veio, né, de uma mulher negra escravizada que era, né, nem ser humano era considerada. Então acho que essa para mim é uma inspiração. Esperança Garcia. Esperança Garcia e Mirtes Campos. Mirtes Campos. A Mirtes Campos é grande, assim, é uma grande referência porque foi a primeira, né, advogada. Ela tem tem uma medalha, né, medalha Mirtes Campos, da OAB, né, ela tem toda a gente deve toda uma reverência a ela, uma reverência porque foi, né, abriu caminhos para a gente. Então, acho que mulheres que nos inspiram são essas, né, que viveram, né, que lutaram, né, muitas morreram, inclusive, né, para que nós, né, sejamos nós hoje, né? Espero que a gente honre cada vez mais, né, essas nossas antecessoras que são nossos faróis. Exato, e um viva aí, né? Não só as mulheres, mas a todas as pessoas que não se acovardam diante de injustiças, diante de desequilíbrios, né? Que esse é o nosso papel na advocacia, né? Identificar os desequilíbrios e, de fato, dar voz, né, a essas situações. Que Aquela legal. frase, né, Ana, que eu também amo, que todos nós, advogados, advogadas, a advocacia não é profissão para covardes, não é profissão de covarde. Né? Então, eu acho que, né, veio do grande advogado, da coragem, né, personalizada Sobral Pinto, que é outro exemplo, né, que nós não podemos esquecer, né, diariamente no exercício da nossa profissão. Então é isso, um viva todos, né? Hoje eu sou uma pessoa realizada porque eu amo a advocacia, amo, né, fazer o que eu faço. Então acho que é deixar essa palavra de ânimo, né? Como essas que vieram antes de mim, esses que me inspiram, né? Que a gente seja aí constantemente inspiração dentro, claro, das nossas limitações para quem está chegando agora. Que show! Ana, você não sabe como eu gostei, adorei. Eu também adorei, né? Acho que a gente nunca teve. Eu adoro esses momentos, porque é isso, são perguntas que são pensadas, que eu consigo me aproximar e conhecer vocês melhor, né? Assim, todas as mulheres que passaram, sempre foi muito gostoso, assim, esse momento. E fico super feliz com a sua disponibilidade, você ter aceitado, né? Depois, para quem está nos assistindo, essa live vai ficar disponível no meu perfil aqui do Instagram, no YouTube, né? A gente tem um canal do projeto e também como podcast, né? Quem gosta de dar uma acelerada, às vezes, né? Tá com o tempo meio corrido. E que legal, Paula. Super legal, adorei saber mais sobre a sua história, sobre a sua carreira, saber as coisas que te inspiram, né, para também ser referência para a gente. Fica à vontade aí para suas considerações finais, mandar vários amigos assistindo, né, inclusive estrangeiros, olha como ela é famosa, gente. Viviana, que nos recebeu agora
no Olivos, numa linda casa em Buenos Aires. Obrigada, Viviana, de novo. A gente esteve lá no Ventana Sul. Que Agradecer legal. a todo mundo que está aqui hoje. E a você, Ana, parabenizar mais uma vez. E eu já deixo um convite aqui. Eu acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa nesse formato, já que você gosta do Rio. Vem para o Rio, a gente Aham. faz na comissão um recorte desse seu projeto, né? Com todas as Uhum. pessoas, com todas as advogadas que já passaram, né? Pelo Sim. programa, quem puder participar, de repente a gente faz, está aqui na Comissão de Direito Autoral da É, OAB Rio de Janeiro, sim. presencial. Eu acho que seria Ai, bacana. super Vamos tentar, gostei. Sim, já, podemos fazer já um deixa o painel convite. sobre. E aí, o que eu gosto muito, Paula, é assim, de fato, assim, como a gente falou aqui, sabe? Casos reais, histórias reais, coisas que você tem como referência. E não tomar muito essa questão do espaço da mulher como um sofá, sabe? Não gosto muito. Então, adorei, assim, a gente pensar em coisas assim, de fato, planos para implementar. Tem poucas mulheres, o que a gente pode fazer? Mais espaços para conhecer as lideranças, né? Então, adorei a ideia, sim, já vou colocar na minha agenda. É isso. Só marcar, a gente agenda uma data bacana para a gente preparar um evento, acho que é um evento, sabe, só para isso. Exatamente, Sim, com a pauta profissional, sabe? uma Não é pauta nada. para É, frente, não, ai, as não é nada. mulheres não têm espaço, tá? Isso a gente já sabe, né? Não, é alguma coisa muito objetiva, né? E propostas, alguma coisa propositiva, vamos falar, né? Exato. Onde é que está apertando, o que, que a gente propõe, né, para mudar essa situação, como podemos nos ajudar para mudar. Acho que os eventos estão ficando cada vez mais pragmáticos nesse sentido. Essa conversa também eu entendi bem, eu também não acho que leve a gente a muitos lugares, não, sabe? Então, acho que essa que você falou, né, essa outra É, linha aí. Então, eu acho que não não é essa a ideia, não. Eu acho que é fazer alguma coisa realmente propositiva, pragmática, né? É show. isso. Porque já perdemos tempo demais. Sim. Já Agora que a somos gente está. maioria, é só uma questão de tempo também, né? Exatamente. E organização. Exatamente. Então Isso tá, aí, Paula, Ana. super Muito obrigada. obrigada. Obrigada a todos também que nos acompanharam aí nessa 1 hora de live, né? A gente já escolhe aí um dia que é mais tranquilo para todo mundo. Geralmente, segundas-feiras, né? As pessoas têm mais disponibilidade. Uma ótima noite e fiquem com a gente no próximo episódio, que será ano que vem, mas que já temos uma entrevista. Será a Aline Freitas, do CQS. Inclusive, eu falei para o Igor, a próxima entrevistada você conhece essa. Que já que vai ter essa questão do incentivo, né? Vai voltar essa questão de projetos incentivados, então eu convidei ela para falar um pouquinho sobre essa área. Melhor pessoa. Um Então tá, um beijo, Ana. Muito beijo, boa obrigada. noite. Obrigada por todo mundo. Tchau, tchau.